Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o segundo livro de Samuel, o governo unificado de Davi, que já é rei do norte e do sul, e já tomou a cidade de Jerusalém, que é uma cidade neutra, não localizada nem no território original do norte e nem do sul. E ali fez um acordo com os jebuseus, adotando práticas administrativas e religiosas dos jebuseus. Hoje, Davi vai trazer a arca para Jerusalém, para que ele consolide o religioso ao seu lado, para falar para todo mundo: Deus está comigo. Mas peçamos que a Trindade Santa nos abençoe, ela que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva, dê o seu positivinho, faça um comentário, tire suas dúvidas e compartilhe com os seus amigos e familiares. Quando você pega a sua Bíblia, no capítulo 6 de 2 Samuel, o título é A Arca em Jerusalém. Significa que a arca não estava em Jerusalém. O normal é que a arca estivesse quase que em romaria constante no meio do povo. Isso bem claro, porque Deus estava no meio do povo. Agora, nós temos no capítulo 6. Tornou Davi a reunir toda a elite do exército de Israel. Tinha 30.000 homens. Pondo-se a caminho, Davi e todo o povo que o acompanhava partiram para Baala, de Judá, a fim de transportar a arca de Deus, sobre a qual é invocado um nome, o nome de Yahvé dos exércitos, que se assenta sobre os querubins. Colocaram a arca de Deus sobre um carro novo e a levaram da casa de Abinadad, que está no alto da colina. Oza e Aio, filhos de Abinadad, conduziram o carro. Oza caminhava à esquerda da arca de Deus, e Aio caminhava diante dela. Davi e toda a casa de Israel dançavam diante de Yahvé ao som de todos os instrumentos de madeira. No versículo 6, ao chegarem à eira de Nacon, Oza estendeu a mão para a arca de Deus e a sustentou, porque os bois a faziam tombar. Então a ira de Yahvé se acendeu contra Oza, e ali mesmo Deus o feriu com essa loucura, e ele morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi se inflamou, porque Yahvé tinha feito uma brecha, atacando Oza, e chamou-se aquele lugar pelo nome de Fares Ozá, que permanece até hoje. Ou seja, a arca ela é intocável, ela é um símbolo religioso, sagrado, de santidade, e não é qualquer um que pode tocá-la. Quando ela for definitivamente colocada no templo com Salomão, uma vez por ano, o sacerdote entra nesse lugar, chamado Santo dos Santos. No restante, ela está sempre coberta com um véu, para que ninguém possa nem tocá-la e nem vê-la. No versículo 9, o texto continua. Nesse dia, Davi teve medo de Yahvé e disse: Como virá a arca de Yahvé para ficar na minha casa? Por isso, Davi não quis transferir a arca de Yahvé para a cidade de Davi, e levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Yahvé ficou 3 meses na casa de Obed-edom, e Yahvé abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Vocês lembram que quando a arca foi tomada pelos filisteus, teve um monte de coisa ruim? Agora é alguém do povo que respeita a Deus, muita coisa boa. No versículo 12, contou-se ao rei Davi que Yahvé tinha abençoado a casa de Obed-edom e tudo que lhe pertencia por causa da arca de Deus. Então Davi foi e trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com grande alegria. Quando os que carregavam a arca de Yahvé davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um bezerro cevado. Davi rodopiava com todas as suas forças diante de Yahvé e estava cingido com um efode de linho. Opa! O efode de linho é um símbolo sacerdotal. E Davi não poderia estar usando o efode de linho. Mas ele já tinha feito um monte de mudanças. Ele já tinha colocado Sadoc como chefe religioso e seus filhos como sacerdote. Então, para ele usurpar um grande símbolo religioso, não era problema nenhum. Até porque ele já tinha feito isso em momentos anteriores. No versículo 15... Davi e toda a casa de Israel fizeram assim a arca de Yahvé subir, aclamando, soando a trombeta. Aconteceu que,
Entrando a arca de Yahvé na cidade de Davi, a filha de Saul, Micol, olhava pela janela e viu o rei saltando e dançando diante de Yahvé. E no seu íntimo ela o desprezou. Ou seja, achou aquilo um grande show. A arca de Yahvé foi levada e depositada no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha feito armar para recebê-la. E Davi ofereceu o holocausto da presença de Yahvé, bem como sacrifícios de comunhão. Assim que Davi terminou de oferecer o holocausto e sacrifício de comunhão, abençoou o povo em nome de Yahvé. Mas quem deveria fazer isso não eram os sacerdotes, mas quem está fazendo? O rei Davi. Ele usurpou a função sacerdotal. Depois distribuiu a todo o povo e a multidão toda de Israel, homens e mulheres, a cada um pedaço de pão e uma porção de carne e um doce. E em seguida foram-se cada qual para a sua casa. Ou seja, deu um agradozinho ali do povo, já que ele tinha matado um monte de boi e de bezerro, cada um levou um pouco de comida. No versículo 20, e voltando Davi para abençoar sua casa, Micol, a filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse: como o rei de Israel se fez louvar hoje, descobrindo-se na presença das servas dos seus servos, como se descobriria um homem de nada? Segundo os relatos, ele estava de tanga. Ele tirou a sua vestimenta real e foi só com uma tanga. E Micol vai dar uma chapuletada nele. Respondeu a Micol: é diante de Yahvé que me preferiu a teu pai e a toda a casa para me instituir chefe do povo de Yahvé. Sobre Israel eu dançarei diante de Yahvé. E ainda mais me abaixarei. Aos teus olhos serei desprezível, mas aos olhos das servas de quem tu falas, perante elas serei honrado. E Micol, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Aqui nós precisamos parar. Então Davi, ele fez um grande show, trazendo a arca, dançando, sacrificando animais. Temos que ver que ele queria o apoio dos camponeses, que tinham a arca perto deles, tanto no Reino do Norte, nos santuários de Dan, de Betel. Agora não tem mais santuário. O santuário é em Jerusalém, na cidade real, que também é o santuário do rei, do qual ele toma conta. Ele é sacerdote, seus filhos são sacerdotes, já que ele usa o efode, e os sacerdotes obedecem a Davi. Não existe mais a arca perto do povo. O povo agora tem que se movimentar até a arca na cidade de Davi. Percebam como isso é importante, já que Davi traz a arca, ele legitima assim o seu poder religioso. Quem são os sacerdotes? Aquimeleque, filho de Abiatar, e Sadoc, que não era nem do povo de Deus. Nós temos aqui Davi conquistando o poder religioso, colocando a arca do lado da sua casa, criando uma tenda. Ele não vai construir um templo, nós já vamos ver isso no capítulo 7, ele não vai fazer um templo, mas que a dinastia dele vai ser muito longa. Então ele tem o apoio das mulheres, ele busca o apoio dos pequenos camponeses que perderam a arca perto de si, então ele vem fazendo uma série de coisas, inclusive dando comida para esse povo, doce, carne, etc. Ele monta um santuário onde o povo tem que vir, então vai gastar na cidade real, vai ouvir quem Davi quer que fale e o que quer que ele fale. Então observemos bem. A cidade neutra de Jerusalém, que não representa nem o povo do norte, nem o povo do sul originalmente, agora conclui todo mundo para lá e Davi tem quem vai falar e o que vai ser falado. Uau! Davi, ele está montando um aparato muito grande diante dele. Ele tem um exército forte, ele tem os nobres perto dele, ele tem os produtores perto dele porque ele está protegendo a terra dos agricultores, ele tem o povo simples perto dele porque ele montou um santuário que não representava nem o povo do norte, nem o povo do sul, mas algo novo para o povo visitar. E aí ele começa a criar costumes religiosos do povo vir a Jerusalém. Ele conquistou as mulheres, ou seja, ele está se fortalecendo. O que falta? Ele criar uma casa grande para Deus. Continuemos juntos. Paz e bem.